Estamos de volta com a série de hands-on sobre testes. Esse é um hands-on sobre introdução ao gerenciamento de casos de teste com Microsoft Test Manager 2013. O MTM 2013, como ele é conhecido, pode ser usado para organizar planos de teste, autores, gerenciar casos de teste e executar testes manuais. A gente teve uma breve introdução a testes manuais no hands-on passado. Quem quiser pode procurar na playlist do canal. E nesse lab a gente vai ter uma ajuda para um entendimento básico de como o MTM pode ser usado para executar essas atividades. Ainda sobre testes manuais, vai ter mais um outro hands-on. Nesse hands-on nós vamos fazer 3 exercícios, que são gerenciamento de switches de teste, casos de testes, análise de testes executados e selecionar builds para executar novamente um teste. Eu estou aqui de volta na máquina do Brian Keller. Vou logar com a Júlia. E vou abrir o MTM. Ele está conectando com o TFS. Aqui no MTM a gente pode ver que eu estou no projeto T-Spin Toys, interação 2, ok? Eu já tenho um plano de testes aberto para interação 2, como a gente viu no outro hands-on. E vamos dar continuidade aqui ao exercício. Vamos dar uma passeada pela tela. Eu estou no primeiro painel aqui. No outro hands-on a gente viu esse combo, né? Então eu tenho aqui a opção Test Center e Lab Center. A gente ainda não vai usar o Lab Center, vamos continuar no teste. Eu tenho selecionado aqui Plan, né? E no meu plano eu estou na parte de conteúdo. Então, interação 2, eu tenho aqui algumas suítes de teste, ok? Então eu tenho 7, 8 e 9, são suítes que têm requisitos atrelados a essa suíte, né? Vamos dar uma olhada aqui na suíte de número 7. Eu tenho 2 casos de testes nessa suíte, ok? Vamos selecionar aqui o caso de teste 41, clicando com o mouse no botão direito, vamos abrir o caso de teste. Quando eu abro o caso de teste, eu posso vir aqui nessa aba Tested User Stories, tá? E aqui eu vou ver o requisito que eu tenho atrelado a esse meu caso de teste. Então, no caso, eu tenho uma User Story, ok? Bom, voltando aqui ao painel Contents, eu tenho ainda uma suite de testes end-to-end, tá? Eu estou com ela selecionada e eu não tenho nenhum caso de teste atrelado para ela. Nós teríamos um outro tipo de suite, que é a baseada em query. Nós não vamos utilizar nesse exercício, mas se você viu o vídeo anterior, você se lembra como é que você cria uma suite baseada em query. Vamos selecionar aqui o suite de teste número 9 e você pode notar que ela está num estado in planning, ok? Eu tenho outros 2 estados que são in progress e completed. Somente suítes de teste que estão setadas em progress são mostradas na aba teste aqui em cima do menu. Vamos selecionar a suíte 7. Aqui do outro lado do painel, como vocês se lembram, eu tenho algumas opções de abrir, criar, adicionar e remover casos de testes, ok? Ainda a gente vai dar uma aprofundada nos casos de teste no outro hands-on. Um outro botão interessante de conhecer é que aqui no plano de testes, clicando com o botão direito, eu tenho um Clone Plan, ou seja, eu posso clonar esse meu plano de testes para uma outra interação. Então eu posso selecionar quais as suítes que eu quero, levar para esse outro plano de teste. Eu vou dar um nome para ele e posso ter as mesmas opções aqui de Area Path, Iteration Path, que são iguais aqui quando eu crio um plano de teste.
Então eu posso vir num plano de teste existente e aí para a próxima interação eu posso clonar esse meu plano. Bom, voltando aqui, no caso de teste 7, vamos selecionar o caso de teste 41 e vamos clicar em configurações. Nas configurações eu vou clicar aqui em todas as configurações, tá? E aí, em múltiplo, esse parâmetro de configurações, eu tenho aqui os ambientes que eu posso configurar para esse caso de teste. Eu, no caso, vou selecionar o Vista IE7, eu quero adicionar esse cenário também ao meu caso de teste. Eu vou clicar em Apply e vou fechar o meu caso de teste. Selecionando o painel Properties, eu tenho aqui as propriedades do meu plano de teste. Nome, descrição, área, interação, que eu posso modificar após eu ter criado o plano de teste. No painel Run Settings, eu posso especificar entre como eu quero executar os testes manuais e automatizados, como fazer o setup deles, né? Quais os ambientes que eu quero usar para esse teste, e até mesmo especificar qual a build que eu quero usar. Os settings, né, o teste settings são particularmente importantes porque eu posso especificar como e quais tipos de dados eu quero coletar durante o meu teste. Tá? Então, se eu tenho bugs que foram encontrados durante esse teste, eu posso usar os dados que eu coletei para os desenvolvedores reproduzir e até entender melhor o problema. Vamos abrir em Manual Runs, Test Settings, clicar aqui em Open, selecionar Data and Diagnostics e vamos habilitar o Event Log. Tá? Então, é com esse check que eu vou capturar eventos de log para o cliente e para roles no servidor, né? Então, a parte do meu software que está sendo rodada no servidor. Se a gente entrar aqui em Configure, eu tenho mais alguns parâmetros, tá? Então, capturar erros, tal, até eventos de hardware, ok? Vamos salvar do jeito que está. Eu vou habilitar também Screen and Voice Recorder, que vai gravar para mim o meu teste. Né? Então ele vai capturar, fazer uma gravação da tela. É interessante essa feature porque você tem uma evidência do teste que você coletou. Então, quando você quiser reproduzir um bug, é bem mais fácil você ver num vídeo do passo a passo que foi executado. Bom, vamos fechar aqui essa janela. Ele vai salvar aí as opções que eu selecionei. Em Test Environment, eu posso especificar se eu quero coletar dados do meu servidor e do meu cliente. Nesse caso, o meu ambiente, eu estou rodando tudo na mesma máquina, então não faz sentido eu selecionar essas opções aqui. Então vamos prosseguir para o Test Configurations. Neste plano de teste, eu tenho aqui os ambientes, né? Então eu tenho selecionado o Windows Server 2008 com IE8. Eu vou deixar somente esse ambiente selecionado. Então eu poderia aí rodar o mesmo teste para diversos cenários, que é o mais recomendável. Né? Você testar a sua aplicação nos diferentes cenários que você vai utilizar. Eu não vou mexer nisso, então não vou dar um apply. E a gente tem aqui também a opção de builds. Né? Então eu posso selecionar, filtrar os builds para esse projeto e interação. Eu posso selecionar até pela qualidade do build. Então quando ele é rejeitado, eu já nem vou executar esses testes, né? Então eu poderia testar aqui nesses testes iniciais, seriam aqui testes de unidade que passaram no meu build e depois eu vou rodar os testes manuais em cima. Tá? Eu não vou selecionar uma opção, mas uma última coisa que a gente vai ver aqui
em builds in use, tá? Então eu tenho aqui selecionado um build, eu posso modificar, né? Então quando eu seleciono esse build, os reportes de bugs que eu encontrar vão estar atrelados a essa versão de build, ok? Bom, isso encerra o nosso primeiro exercício. No exercício 2, a gente vai para essa aba teste e vamos analisar alguns testes que foram rodados. Eu tenho aqui um painel Run Tests. Nesse painel eu vejo que eu tenho duas suítes que foram rodadas. Na suíte de número 7 eu vejo que o caso de teste número 41 ele está aparecendo aqui 3 vezes. Ou seja, eu tenho 3 ambientes, né, 3 configurações, 3 cenários que foram configurados para esse caso de teste. Então eu tenho que ter 3 resultados para ele. E é o que aconteceu aqui. Então, como a gente selecionou o Vista IE7 agora, e ele ainda não foi rodado, então eu não tenho um resultado, ele está só ativo aqui. Nesse caso, os outros 2 ambientes eles falharam. Eu ainda tenho aqui o caso de teste número 40 que passou nos testes. Selecionando a suíte número 8, eu posso ver aqui que eu tenho 2 casos de teste e eles estão com o status de blocked, então eles estão bloqueados. Como que eu chego nesse estado? Eu posso ter, né, no caso aqui, um caso de teste que está testando uma criação de uma nova conta, né? E aí eu dependo de alguma ação que eu não pude concluir essa execução de teste. Então eu não consegui criar essa nova conta ou eu tenho alguma coisa que está me impedindo de executar esse teste. Então eu marco ele como bloqueado e depois eu vou pedir para resolverem esse problema e eu posso continuar com os testes. Em análise de test run, eu tenho aqui meus resultados, né? Então eu vou selecionar aqui manual runs, tá? Vou colocar todos, bom, já está aqui all, né? Então eu tenho aí 3, eu vou escolher aqui o meu ID 21, tá? Vamos dar uma olhada aí no que aconteceu. O que eu tenho de informações? Então eu posso ver a data que foi iniciado e finalizado, né, o completado o teste. Então eu tenho tempo, né? Então basicamente aqui dão 10 minutos entre o início e a finalização. Eu tenho aqui em testes a relação, né, dos testes, os status dele, falha e etc. E tem alguns gráficos aqui, né, mostrando que o percentual de falha, as razões aí que levaram a falhar o testes e etc. Clicando 2 vezes aqui nesse teste, eu entro em alguns detalhes e aqui em Attachments eu vejo várias informações que foram coletadas. Então aqui está o resultado daquele meu check que eu coloquei de gravar vídeo, coletar log, etc. Então eu tenho aqui um vídeo, tenho aqui um arquivo de log e várias outras informações. Bom, a gente deu uma passada geral aí nos resultados dos testes e isso finaliza o nosso exercício número 2. Último exercício desse hands-on, nós vamos dar uma olhada como selecionar builds para a gente usar nos nossos testes. Bom, vamos na aba Track, vou no painel Assign Build, ok? Aqui eu tenho uma combo que está me listando os builds disponíveis, vou selecionar o número 4 e ele vai me trazer algumas informações bem relevantes. Então, para o build número 4, eu tenho aqui esse work item, essa tarefa de ID 27 atrelado a ele. Se eu selecionar o build .5, eu vou ver que eu tenho, além de 2 tarefas, né, essa user story. Eu sei quais os work items que eu trabalhei em cada build. Então eu tenho rastreabilidade aqui. Se eu selecionar o build .6 e dar um assign to plan,
né? Eu vou assinalar esse build para esse plano de teste. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só, eu tenho aqui um bug resolvido, tá? Um work item e um work item de user story e duas tarefas, tá? No assign to plan. Então, ele está me dando um alerta aqui, dizendo que alguns testes necessitam ser rodados novamente, né? Ser executados novamente, porque teve mudanças de código nesse build. Então ele identificou que algumas coisas que eu já tinha testado, né, para esse build aqui eu preciso testar novamente. Então vamos dar uma olhada aqui em View Recommended Tests, né, quais os testes que ele recomende que eu rode novamente. Então ele está falando aí, ó, tenho 2 testes, tá? Como é que ele consegue descobrir isso, né? Então eu tenho um teste, uma análise de teste de impacto, tá? Então ele consegue determinar mudanças de código que impactam aí nesses testes. E aí ele fala, olha, acho que você tem que rodar isso aí de novo, tá? Isso aí é configurado para rodar em background, essa feature, né? Então quando a aplicação iniciado o teste, ele consegue identificar esse código aí. Vamos selecionar todos os testes recomendados, tá? E vamos dar um reset to activate, né? Então, porque eles já estão marcados aqui como testes que passaram, né? Então a gente vai resetar eles para o estado de ativo para poder testar novamente, ok? Então, feito isso, vamos voltar aqui na nossa aba de teste. Eu vou na suíte número 7, tá? Então, eles estão aqui. Eu não sei se vocês lembram esse Vista e E7, né? Então, esse teste do teste case 40 para o cenário Vista e E7 era aquele novo. E esses 2 cenários aqui são aqueles que já tinham passado, tá? Então, eu resetei. Vou voltar aqui em Track. Quando eu seleciono Related Work Items, então eu vejo aqui os Work Items relacionados ao Build 3, que é desde a comparação aqui do Build 3 com o que eu estou usando aqui nesse plano de teste. Então eu vejo tudo aí o que mudou, né, os Work Items entre esse delta aí, o que foi alterado, incluindo essa User Story aqui, né, que foi resolvido. Então vamos retornar aqui para teste. O último painel que a gente vai olhar é o Verify Bugs. Então nesse painel eu consigo visualizar bugs e rodar novamente testes, e aí eu, se não passar essa solução, né, então eu posso devolver para o desenvolvedor. Vamos selecionar aqui em View Custom. Então aqui eu tenho um bug reportado, né? Eu posso abrir o caso de teste relacionado e etc. Bom, com isso a gente termina o exercício 3. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, compartilhe. E dúvidas, por favor, use a área de comentários. Tem um post relacionado no blog. Você pode comentar lá também.